Oi, gente, vocês estão bem? Pessoal, eu tô pra gravar um vídeo bem grande aqui falando sobre vários pontos que eu acho importantes, que tem a ver com dor, sofrimento, autorresponsabilidade, enfim, um monte de coisa aqui que eu queria ajudar vocês a lidar com algumas questões, sem ficar tanto tempo no sofrimento, mas eu resolvi fazer uma apresentação no Canva e convidar o pessoal que tá no grupo de pessoas que já fizeram sessão comigo. Se você já fez sessão comigo e não tá nesse grupo e quer entrar, manda mensagem pra mim no WhatsApp, porque depois da segunda semana, a terceira semana atendendo com essa sessão, eu comecei a esquecer de convidar as pessoas pro grupo. Então, assim, enfim, né? Se você sentir de participar, lá eu mando o link desses encontros que eu faço, às vezes gravados no Google Meet, depois posto aqui no canal. Quando tem entrevista, quando tem, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, me chama, tá? No WhatsApp que eu te coloco lá, quem já fez sessão comigo. Tanto o pacote quanto uma única sessão, fica à vontade. O pessoal, de vez em quando, troca informações por lá, enfim, fica à vontade. O que eu queria trazer pra vocês? Tô fazendo essa aula aqui no Canva e vou deixar o link lá quando eu terminar, mas eu acredito que ela vai ficar bem grande aqui no canal. Esse vídeo vai ficar grande, não tenho a menor ideia de quanto tempo. Vou tentar, quando estiver falando sobre o tema, eu quero falar muita coisa sobre a postura de vítima, de criança, né? Sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a autorresponsabilidade, sobre um monte de coisa, trazendo algumas chaves para contribuir aí para quem está passando por um processo muito mais sozinho do que com a ajuda terapêutica, mas, né, assim, trazendo algumas possibilidades. Mas, como vai ficar muito longo, eu não terminei e resolvi fazer alguns vídeos aqui, ou um vídeo, enfim, falando de outros temas que eu já tinha anotado. Então, esse daqui é para mais especificamente para quem tem filhos. Mas se você não tem filhos e um dia pretende ter, vamos conversar sobre isso. E se você não tem filhos e não pretende ter, também não tem problema, você pode assistir, pode mandar para alguém que faz sentido para você, tá? Porque o que acontece? Vamos lá. Eu tenho atendido pessoas que têm filhos que se sentem culpados porque sentem que amam mais sua chama gêmea, seu gêmeo, do que os seus filhos, né? Os próprios filhos. A filha, o filho, os filhos, enfim. E, gente, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Para falar sobre isso, antes eu quero falar de uma história minha. Vocês sabem que esse canal tem muito de histórias minhas, experiências minhas e experiências de quem eu vou atendendo nas sessões, e eu vou trazendo para cá pra gente ir ampliando as percepções de experiências de quem tá na dinâmica de chama gêmea, porque muitas vezes você pode se identificar em algum momento, ou já aconteceu alguma coisa e você lembra e gira aí alguma chave, enfim. Então vamos lá. Eu ouvi um tempo desses, já tem acho que mais de mês, que dos meus mentores, que os meus pais são chama gêmea. E na hora eu não acreditei. Eu disse, não tem perigo. Não tem o pé do perigo dos meus pais serem chama gêmea. Porque a relação dos meus pais já tem aí pra lá de 40 anos. E é uma relação extremamente difícil e que meio que não foi evoluindo, assim, né, não que não foi evoluindo de jeito nenhum, mas assim, foi se desgastando ao longo do tempo e sempre foi muito intensa, mas eu sempre tenderia a acreditar mais que era um relacionamento kármico do que um relacionamento de chama gêmea. Mas eu ouvi isso e eu disse, gente, não tem o pé do perigo. E aí os meus mentores foram começando a me colocar aqui na minha tela mental várias informações que ia dando aquele checkzinho, sabe? De quem tá se sentindo numa dinâmica. Então, a conexão muito grande dos dois, a coisa da telepatia, questão social, aquelas diferenças enormes de idade, questão de, né, assim, todos os conflitos possíveis e imagináveis que a gente sabe que na dinâmica de chama gêmea são muito comuns. Meus pais, eles, olha, eles desceram e disseram assim, mas vamos logo colocar tudo que puder aí. Pode colocar que a gente dá conta, que a gente dá conta, né? E assim, sempre foi uma relação muito, 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 muito intensa. Sempre foi uma relação muito intensa. Até hoje, meu pai, ele quando fala da minha mãe, ele sempre coloca a minha mãe assim no lugar. É, é,
assim, exaltado, né? Ele sempre elogia muito minha mãe, sempre fala coisas assim. No entanto, como eles tiveram muitos conflitos, a minha mãe já é mais resistente, assim, né? Elas já tiveram muitos conflitos. Então a minha mãe ficou um pouco na defensiva, assim, nesse relacionamento. Não vou entrar em detalhes, obviamente, mas claro que eu tô falando coisas aqui que podem ser comuns a qualquer relacionamento de alma gêmea, chama gêmea, qualquer coisa desse sentido, relacionamentos curtos ou longos. Tô sendo evasiva de propósito, porque eu não vou ficar aqui entrando nas particularidades dos meus pais, que não me deram nem autorização para estar falando aqui deles para vocês. Mas o que eu quero trazer é que essa informação veio e os meus mentores disseram assim, uma informação sobre a minha mãe e sobre a relação deles dois. E quando eu ouvi essa informação, eu disse, não tem perigo, isso aí não vai acontecer, não vai acontecer. E aí, quando eu liguei pra minha mãe a próxima vez, depois que eu tinha ouvido isso e tal, não sei o que, conversando com a minha mãe faz um comentário, minha filha, tal coisa. Exatamente a coisa que os meus mentores tinham dito que ela ia fazer e que eu tinha dito que não tem o perigo dela fazer. Ótimo, né? Então, assim, eu acredito que foi um jeito dos meus mentores provarem pra mim o que eles estavam falando, que eu não tava, né, assim, inventando isso na minha cabeça, que realmente veio essa informação e que eu começasse a prestar atenção em algumas coisas. E olha só, isso já na minha cabeça, eu já tinha entendido, fui fazendo aquele checklistzinho de coisas que tem a ver, né, que eles viveram. Sempre um relacionamento muito intenso, muito. Mas como muito intenso, também com muitos espelhamentos e sempre aquela coisa, né, que acaba pesando bastante quando não é trabalhada. A minha mãe sempre teve um chamado espiritual muito grande desde criança, então minha mãe via coisas e a espiritualidade da minha mãe, a mediunidade da minha mãe, é daquelas que as coisas se mexem. Então, porta bate várias vezes, sendo que não tem vento, coisas caem no chão do nada. Então, a minha mãe, eu já presenciei coisas nesse sentido, de ver as coisas se mexendo no ambiente que a minha mãe tá. Eu presenciei. E coisas que só ela presenciou, coisas que a gente não presenciou, mas que aconteceram. Por exemplo, a gente fez uma limpeza no apartamento e o que é que acontece, né? Meu pai gosta de beber. Então, ele chega em casa, a gente sabe que quem bebe gosta de atrair uns... Gosta não, né? Acaba atraindo uns companheirinhos ali que gostam também da bebida. E a gente tinha feito uma limpeza espiritual nesse apartamento, assim, profunda. E a minha mãe colocou uma pimenteira na janela. Não passa vento, gente. É uma central de gás que não tem como ficar... o vento não passa ali. E aí que ela colocou... E a pimenteira, na hora que meu pai entrou... A pimenteira é como se alguém tivesse dado um chute. Só que como vai dar um chute? Não tinha como bicho passar ali, não tinha nada. Porque tinha uma grade, né? Então, assim, não tinha como nada passar de fora pra dentro. Mas é como se de fora pra dentro algo tivesse chutado, tivesse empurrado aquele jarro que caiu no meio da cozinha, assim, tava na área de serviço e caiu no meio da cozinha, espalhando terra pra cozinha inteira. Então, coisas assim acontecem, né? Coisas batem, se mexem, enfim. Uma vez eu presenciei quando eu era criança, não sei quem lembra aqui, daqueles sons antigos que tinham, que a gente colocava o disco, então ele era bem grandão, né? Eu tinha um cinzeiro de vidro em cima daquele toca-discos ali, e ele foi se arrastando assim, ó, e puf, caiu. Porque a vizinha da minha mãe também, as coisas aconteciam mais ou menos assim também. E aí eu olhei aquilo ali e vi a coisa acontecendo, e ainda bem que a vizinha viu também. E ela olhou pra mim e deu uma gargalhada. Ela disse, não se preocupe que eu vi. Eu disse, que bom. Eu tinha o quê? Uns 5 anos, 6 anos, fiquei em choque, né, com aquilo ali. Parecia coisa de desenho animado, gente. Então, eu vivi muitas coisas, assim, muitos fenômenos espirituais desde criança. E, assim, nossa, dentro de casa, na casa do vizinho. E, assim, a criança ainda gosta de aprontar, né? O que a gente fazia? Eu e as amiguinhas, a gente ligava, sabe aquele telefone que chega, tremia tudo? Em que você discava o número, assim, a gente ligava pra casa da vizinha, quando não tinha ninguém. E a gente ouvia. Ai, que coisa horrível, meu Deus. A gente ouvia o telefone saindo do gancho. Saindo do gancho. Ouvia aqui e ouvia lá. E ouvia o telefone fazer assim, ó. Pá! Delícia de experiência, né?
Você não sentiu um negócio? Tá assistindo esse vídeo de noite? Pois então eu vou parar de contar a história, porque se eu continuar contando a história aqui, meu amor, você não dorme hoje não. Mas você não dorme, você tá entendendo? Enfim, né? Então, a minha mãe passou por várias coisas assim, muito intensas, desde criança, com a espiritualidade dela, e nunca trabalhou essa espiritualidade. Então imagine, se a gente sabe que na dinâmica de chama gêmea, esse chamado é muito forte espiritual, se a gente não se trabalha, como que ficam os espelhamentos com o gêmeo, né? Então é exatamente o que vocês estão imaginando aí, né? E eu pensei assim, gente, mas qual o aprendizado que vocês estão tentando me trazer, mostrando que os meus pais são chama gêmea, né? E eles disseram assim, veja como que se desenhou o relacionamento dos seus pais. É isso que acontece quando eles não se trabalham, como a chama, quando as chamas gêmeas, né, com o chamado espiritual ali, não se desenvolvem. Eu fiquei, caramba, faz muito sentido, porque acabou ficando uma coisa extremamente desgastada, porque realmente não teve esse desenvolvimento espiritual, né? Hoje em dia já tá mais, porque minha mãe aprendeu o Ho'oponopono, eu ensinei minha mãe a conversar com os anjos da guarda dela, então ela aprendeu a manifestar coisas na matéria, conversando com os anjos da guarda dela, porque eu ensinei pra ela. Então ela sempre acredita muito em mim, no meu trabalho espiritual, né? Eu ensino as coisas pra ela e ela fica super empolgada. Depois ela vem me contar e tudo mais de como a vida dela tem fluído melhor e mais fácil depois que ela tem aprendido algumas coisas. Então, o Ho'oponopono, eu passei aquele canal da Beth Russo pra ela aprender o Ho'oponopono e tudo mais. Então, é super legal isso, né? Teve um avanço espiritual aí nos últimos anos da minha mãe. Então, foi muito curioso, assim, saber disso. E depois de saber disso, uns dias depois, eu tava ouvindo aquele canal Missão 144K, que eu acho muito interessante. Não sei se já falei nesse vídeo agora, porque eu tô gravando pela terceira vez esse vídeo, então não sei mais o que eu tô repetindo, o que eu não tô repetindo. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, esse canal eu acho muito legal. E eu tava ouvindo um vídeo que eu não vou saber dizer pra vocês qual era. Mas enquanto eu ouvia ela falando, ela falava assim, gente, às vezes seus pais podem ser chama gêmea. E eu fiquei, né, eu tinha acabado de pensar nisso, porque ela tava falando que tinha bastante gente que tá em dinâmica sim. Que assim, a gente ouve dos canais mais antigos que tem pouca gente em dinâmica de chama gêmea, tem pouca gente. E ela traz a perspectiva nesse canal que na verdade tem muita gente. E aí, quando ela falou assim no vídeo que tinha muita gente, eu pensei, nossa, até meus pais são chama gêmea. E aí logo em seguida ela fala, às vezes seus pais são chama gêmea. Eu assim, nossa. Né, assim, gente, eu pensei, ela falou logo em seguida no vídeo, né? Achei isso muito, muito curioso mesmo. Porque é como se a espiritualidade estivesse também tentando reforçar essa informação pra mim, porque foi muito curioso, assim, foi uma novidade muito grande na minha cabeça, né? Eu assisti uma vida passada dos meus pais, envolvendo um ex-namorado meu, nossa, um monte de coisa assim que veio ultimamente de consciência relacionado aos meus pais. E eu tô falando isso por quê? O que isso tem a ver com essa frase aí, né, que eu escuto de vez em quando, muito de vez em quando, quase sempre, de pessoas que têm filhos e que estão em dinâmica. Eu amo mais meu gêmeo, minha chama gêmea, do que os meus filhos. Porque eu ouvi isso do meu pai. Olha aí, gente, que incrível! Não sei se eu já falei nessa versão do vídeo aqui que eu tô tentando gravar e tentando fazer com que essa vá pro ar, enfim. Mas o meu pai sempre foi a pessoa de colocar minha mãe assim, né, no altar. Minha mãe maravilhosa, sua mãe, olha, sua mãe isso, sua mãe aquilo, sua mãe maravilhosa, respeite sua mãe, ouça sua mãe, né, e sempre essa coisa de colocar sua mãe é muito inteligente, sua mãe isso e aquilo, sua mãe, sempre foi assim. E numa dessas, meu pai olhou bem pra mim e disse assim, eu amo mais a sua mãe do que você. E eu fiquei em choque, né, por quê? Vou explicar pra vocês. Porque a gente vive numa sociedade em que a gente aprende que, e as pessoas aprendem, né, que uma mãe ama um filho mais do que tudo. Mais do que, muitas vezes, o que a gente escuta? Muitas vezes, eu amo mais o meu filho do que a mim mesmo. Terrível. Errado, começa por aí, né? Você ama mais seu filho que a si mesmo, o que você faz? Você se anula por esse filho, você desaparece, para de ter vida, e o que você tá dando de informação para esse filho é que
ele vai ter que ser assim também. Ele vai ter que se anular se ele quiser ter filhos, por exemplo. Ou que ele vai sempre dever a vida dele a você, porque você deu a vida dele todinha, a sua vida todinha pra ele. Assim, a fórmula do problema é você amar mais seu filho do que você. Então, se você tem esse discurso, respire fundo e reflita, né? Também não precisa concordar comigo, não quer falar isso pro resto da sua vida, também você pode, arque com as consequências, né? Eu tô aqui só pra passar o recado, mas assim, não é interessante do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista do amor próprio, do ponto de vista da lógica, não é interessante você entrar nessa linha perigosa aí. Você não pode amar mais ninguém mais do que a você mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você é a referência de amor que você tem que dar a si mesmo para você amar o outro. Então, se você ama mais qualquer pessoa, sua mãe, seu pai, seus filhos, seja quem for, mais do que você, até seu gêmeo, mais do que você mesmo, você está invertendo tudo. Você está dizendo que você está disposto a colocar o outro em primeiro lugar. E quando você faz isso, você se anula por isso. Você é capaz de qualquer coisa para isso. Então, é um discurso extremamente perigoso, mas que muita gente repete. Tem gente que não diz isso, mas que diz que o filho é a pessoa que ela mais ama na vida, no mundo. Né? Minha mãe, por exemplo, é essa pessoa. O que também é um problema, porque ela deveria ser a pessoa que ela mais ama. Não é mesmo? E não a mim. Mas ela já ouvi isso muito da minha mãe, né? Que eu sou a pessoa que ela mais ama do mundo na face. E aí, gente, a gente carrega, né, um peso muito grande quando a gente, né, recebe uma informação como essa. Mas assim, terapia tá aí pra isso, né? Inclusive a agenda tá aberta, tô brincando. Mas é sério, né, gente? Assim, depois a gente vai lá se tratar da terapia, na terapia, porque é um peso. Né? Mas tem gente, a gente naturalizou, a gente vive numa sociedade em que foi naturalizado esse discurso de que, assim, a partir do momento que eu viro mãe, o meu filho é o amor da minha vida, eu não amo ninguém mais, o meu filho é o primeiro lugar, eu não amo ninguém mais do que o meu filho. E aí existem outras perspectivas que eu acho mais coerentes e tem a ver com a fala do meu pai, que na verdade, né, assim, quem que você deveria, o amor, né, fora o amor de Deus, o amor por si mesmo, quem que deveria vir depois, né? Eu mesmo, depois eu mesmo, depois eu mesmo, não. Né? Vamos colocar aqui, pressupondo que cada um ocupa um lugarzinho, Deus, eu mesmo, quem vem depois? E aí, que olha que interessante, você partir do pressuposto que a pessoa que você, com quem você, que te deu o teu filho, a tua filha, a pessoa que você escolheu para que esse filho viesse ao mundo, a pessoa que você escolheu compartilhar, né, a vida, deveria, assim, em tese, né, ser a pessoa que você ama mais nessa posição. Porque, afinal de contas, foi essa pessoa que te deu essa criança. E foi exatamente o que meu pai me falou. Ele disse assim, eu amo mais a sua mãe do que você, porque foi a sua mãe que me deu você. Eu disse, olha, mas ele fala e argumenta bem. Temos um ponto, né? Foi a sua mãe que me deu você. E é a mesma coisa quando a gente fala de Deus, né? Eu amo mais a Deus do que ao meu filho, porque foi Deus que deu meu filho. É tipo isso. Eu amo mais a Deus do que os meus pais, porque foi Deus que deu os meus pais. Então, qualquer coisa que você, qualquer pessoa que você diga que ama mais, né? Você primeiro ama Deus, depois a si mesmo, depois ao outro, e tem uma ordem aí na coisa. Só que a gente vive numa sociedade extremamente adoecida, né, gente? Então a gente tá falando aqui de um ponto de vista ideal. Né? A gente tá falando aqui de um ponto de vista utópico, talvez. Enfim, a gente não tá falando aqui de uma situação que dá para ser levada numa regra, porque a gente sabe que existe possibilidade de gravidez indesejada, existe possibilidade, né? A gente sabe aí que tem umas questões aí sociais sendo discutidas, porque a gente sabe que porque essas palavras a gente não pode usar aqui, eu acho. Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Quando a pessoa passa por uma situação em que ela engravida, sendo que foi fruto de uma coisa ruim.
Enfim, vocês sabem. Então, o que que acontece? Existe essa possibilidade, existe a possibilidade de repente, você casou com uma pessoa, teve filhos, mas depois você percebeu que, né, aquela pessoa não era uma pessoa legal naquele relacionamento, aquela pessoa traía, enfim, muitas possibilidades. Às vezes você entra num relacionamento por carência e engravida, enfim, tem tanta possibilidade. Mas aqui a gente tá comentando uma situação ideal e estamos também trazendo para o contexto que é muito específico, né? Muito específico, que é de quem está em dinâmica de chama gêmeas. Então, levando em consideração que eu ouço muito isso em atendimentos, eu amo mais o meu gêmeo, a chama gêmea, do que os meus filhos, levando em consideração que eu ouvi isso do meu pai, eu amo mais a sua mãe do que você, tudo vai fazendo sentido. Tudo vai fazendo sentido, porque os meus pais, sendo chama gêmea, é a mesma coisa. Meu pai vai olhar e vai olhar para quem quer que seja, mas eu amo mais essa pessoa do que as outras pessoas. Porque se ela é a chama gêmea dele, ele não consegue não ser assim. Só que a minha mãe já não é dessa mesma forma. Por quê? Porque a minha mãe, quando eu nasci, eu fui ali, né? Era só eu e ela. Então, você percebe que, assim, meus pais não passaram por uma dinâmica de chama gêmea sabendo que estavam no dinâmica de chama gêmea. Então, a minha mãe, ela teve ali que, né, buscar estratégias de sobrevivência ali. Ela não convivia com meu pai. Então, tinha uma série de questões bem problemáticas envolvendo essa dinâmica. Então, assim, foi muito interessante porque, embora eu tenha convivido com a minha mãe na minha infância e minha adolescência, até o final da minha adolescência, eu saí de casa, eu tinha 21 anos, é muito interessante. O que eu queria trazer pra vocês? Assim, que eu fui me deparar um tempo desse, recente, assim, que na verdade, embora a gente tenha convivido, a minha mãe, ela tinha uma distância emocional que eu não conseguia perceber. Por que a minha mãe tinha uma distância emocional? Não porque ela não me amava. Não, minha mãe sempre, nossa, gente, inquestionável o amor da minha mãe por mim. Mas ela estava totalmente emaranhada na questão da dinâmica dela com meu pai. Então, era assim, o pensamento, a energia, né, de pensamento, a energia emocional, a energia toda, né, tava muito voltada ali. Então, por mais que de repente ela tava ali brincando comigo, mas dentro dela devia ter um monte de situações, questionamentos, medos, coisas que envolviam a situação dela com meu pai. Então, acaba que ela direcionou, né, um jeito ali de sobreviver, direcionou esse amor, não, minha filha, é tudo pra mim, é tudo pra mim, é tudo pra mim, é tudo pra mim. Mas meu pai sem o menor problema. Olhou pra mim e falou, né, eu amo mais sua mãe que você. Então, olha esse tabu, né, que a gente tem de ouvir uma pessoa dizendo assim, eu amo mais o meu gêmeo do que os meus filhos. É um tabu, mas eu ouvi isso do meu pai dizendo pra minha mãe, que eu amo mais sua mãe que você. Então, por quê? Porque é do coração dele, gente. É do coração dele. E tudo bem. Porque hoje, eu vou dizer pra vocês. Se eu chegar a me casar, né? Eu falei isso há muito tempo. Já tem um tempão, assim, que eu penso nessas questões, né? De casamento, de filhos. Eu sempre evitei me concentrar muito nesse assunto. Porque é como se não fosse prioridade pra mim, casamento e filhos. Mais recentemente, pensando sobre esses assuntos, eu ficava assim, nossa, eu não quero mais entrar num relacionamento que eu pense em acabar. Por que? O que foi que aconteceu? Olha que coisa mais maluca. Eu passei por um relacionamento em que eu fiquei infeliz muito tempo, porque embora eu tivesse um amor muito grande por aquela pessoa, se tornou um amor de amigo. Né, se tornou uma relação ali de amizade pra mim. E eu não conseguia terminar porque eu tinha medo de magoar essa pessoa, porque eu tinha um respeito, um carinho, uma amizade, uma gratidão, tanta coisa boa por aquela pessoa que eu morria de medo de fazer essa pessoa sofrer.
Então eu arrastei aquilo por 5 anos, me maltratando, em depressão, arrasada, assim, eu era a pessoa que mais acabava comigo mesma, assim, de julgamento, de tudo. E eu permaneci 5 anos sem conseguir terminar, sendo que já não fazia sentido. E é muito tempo, gente, num relacionamento de 8 anos, 5 anos, você sentindo que, né, você vê aquela pessoa como amigo, não mais como namorada, é complicado. Então, quando aquele relacionamento acabou, eu coloquei assim na minha cabeça que nunca mais eu ia ficar num relacionamento infeliz e arrastar esse relacionamento. Então, o que foi que aconteceu? No meu próximo relacionamento de namoro, uma das primeiras conversas que eu tive com o meu ex-namorado foi assim: olha, se a gente não estiver feliz, a gente separa. Já traumatizada com medo de fazer acontecer a mesma coisa de antes, eu já fui com esse discurso: olha, se a gente estiver infeliz, a gente separa. O que aconteceu? A gente foi ficando infeliz no relacionamento e acabou que separamos. Sendo que, se a gente parar pra pensar, se eu não tivesse com aquele trauma passado, talvez a gente tivesse, enfim, talvez, né, a gente, universo paralelo aí, a gente tivesse conseguido ter um outro ponto de vista e se trabalhado e, enfim, e pudesse ter buscado soluções pra aquele relacionamento não acabar. Mas a verdade é que eu não sabia que eu tava numa dinâmica de chama gêmeas, e quando eu terminei o relacionamento foi a primeira coisa que a espiritualidade me falou. Dias depois, você está, né, a pessoa tal, é sua chama gêmea. Então, na verdade, minha alma pediu pra terminar aquele relacionamento porque não estávamos mais nos sentindo felizes e tinha acabado o tempo de aprendizado naquele relacionamento. Então, naturalmente aquilo aconteceu, faz parte da minha história, da história dele, da história da nossa alma, de aprendizados, dos nossos acordos espirituais, com toda certeza. Só que, 1 ano e meio depois, né, desse término, e sabendo que tô numa dinâmica de chama gêmea e tudo mais, o meu discurso mudou. Meu pensamento, meu sentimento mudou. Agora é uma coisa que, quando eu paro pra pensar em relacionamento, eu penso o seguinte: eu quero que a coisa dure, né? Eu não tô mais com energia para entrar em relacionamentos que os dois não estejam com a vontade genuína de fazer esse negócio dar certo. E ser pra vida toda. Ah, mas não existe vida toda porque uma hora um dos dois não vai estar mais aqui. Vai de arrasta pra cima. Não interessa, mas a minha necessidade é de estar com uma pessoa que tenha a intenção de fazer isso dar certo, durar e ser pra vida toda. Então mudou essa configuração aqui interna minha de que, estamos infelizes, a gente termina. Não, agora é assim: estamos encontrando problemas, vamos resolver. Assim que o problema começar a se apresentar, né? Por quê? Porque eu não quero mais passar por essa experiência, já deu já a cota. E outra, se eu tiver filhos um dia, eu quero estar com uma pessoa que eu tenha a segurança de que eu e essa pessoa estamos alinhadas nesse propósito de criar uma criança e enfim. Então, veja como tem alguns valores, algumas questões, algumas perspectivas, algumas expectativas de vida aí que eu preciso compartilhar com outra pessoa que precisa estar em sintonia comigo em relação a isso. E estando, né, numa situação como essa, levando em consideração, por exemplo, que o casamento é com a minha chama gêmea. Gente, desde criança, vou dizer pra vocês, desde criança eu sempre soube que eu nasci pra estar é como se o foco da minha vida. Quando eu era criança, eu não sonhava em ser rica, ser famosa. Eu sempre soube que na minha vida, o centro da minha vida, respira fundo e ouve isso aí e tenta não se chocar, era viver um relacionamento que eu sabia que era diferente do normal. Era um negócio assim que, entendeu? É isso. Eu sempre soube. E atendendo pessoas que estão em dinâmica, eu vejo de tudo. Eu vejo pessoas que nunca tiveram essa expectativa e se perceberam na dinâmica de chama gêmea. E vejo pessoas como eu, que também sempre sentiram no fundo do fundo que tinha. Eu acho que vai render comentário, hein? Eu tô sentindo que esse vídeo vai render comentário. Ixi,
Mas vocês não me viram. Ó, vocês comentarem coisas polêmicas de opinião aí, de eu acho que a gente tem que amar mais os filhos, não sei o que, eu não vou nem responder, porque isso aí é uma questão de opinião, tá bom? Eu tô só tentando trazer essa temática aqui pra vocês, gente, pra amenizar a culpa que uma pessoa sente por sentir que ama mais o gêmeo do que os filhos. Porque eu ouvi isso do meu pai e na hora foi chocante, me atormentou. Talvez em alguns momentos me questionando, meu Deus do céu, né? Será que eu não sou amada pelo meu pai ou o suficiente ou sei lá o quê? Porque eu tive questões relacionadas a essas feridas que envolvem isso, né? E que fui percebendo ao longo da vida. A necessidade de ser vista e amada pelo meu pai, que eu me perguntava, será que é fruto daquilo que ele falou daquela época? Não, mas... E não era, são coisas mais profundas e mais antigas e mais... né? Não foi por conta disso que ele falou. E pra mim sempre foi, na verdade, sempre foi natural que fosse assim. No fundo, eu sabia que um dia eu teria um relacionamento que eu amaria mais essa pessoa do que se eu tivesse filhos com essa pessoa. Eu sempre soube que existe essa possibilidade. Que existia essa possibilidade. Que existe uma possibilidade de um tipo de relacionamento que... E não é, gente, um relacionamento... Não estamos falando aqui de dependência emocional. Não estamos falando aqui de amar mais essa pessoa do que a si mesmo. Vocês já repararam que eu acabei de falar disso? Eu já bati nessa tecla, né? Não é mais amar mais o outro do que a si mesmo. Não. É amar mais a si mesmo, né? A Deus, a si mesmo. Mas num relacionamento afetivo que envolve filhos, você sentir que tá tudo bem, que você ame mais essa pessoa do que seus próprios filhos. Uma pessoa que você escolheu, que vai passar, em tese, o resto da sua vida com você, a pessoa que te deu a possibilidade de ter aqueles filhos, né? E não sentir culpa, porque o que eu quero trazer é isso, é tirar a culpa das pessoas que sentem isso. E é muito interessante porque eu sempre senti isso, né? Que existe um tipo de relacionamento em que sim, você ama mais aquela pessoa do que os seus filhos. E eu não sei se eu já contei já contei pra vocês em outros vídeos. Quem não assistiu os outros vídeos do canal vai ver, tem umas coisas que eu repito. É um horror, porque aqui é 4 gêmeos no mapa e eu desapeguei da necessidade de estar aqui como se eu estivesse dando aula, porque já fui professora o suficiente até hoje. Porque assim, gente, senão o vídeo não sai nunca. Tá aqui, esse vídeo aqui já tem quantos, ó? 16 páginas do Canva de coisas escritas, o negócio tá... Entendeu? Se eu vou resolver colocar em tópicos e ficar falando aqui, não termina nunca. Mas o que eu queria trazer, né, pra vocês é que eu gosto de ler comentários dos vídeos, então eu acho uma delícia quando eu vejo vídeos de casais que já estão há muito tempo juntos e aquela coisa amorosa e aquela coisa romântica e aquela coisa, tá? E um monte de gente não acredita que isso existe e vendo que aquilo existe não acredita, é fingimento, só ele sabe o que acontece entre 4 paredes. Isso aí é porque já não se amam mais, já não tem mais desejo, é só amizade. Então a pessoa cria, por ela não ter tido referência disso na vida e não ter experimentado isso, ela acha que não existe. E aí eu acho uma delícia, acho uma delícia ler os comentários das pessoas que dizem que é exatamente isso que eu vivo. Estou há 40 anos com meu marido, temos desejo um pelo outro, a gente brinca, a gente se diverte, a gente dança juntos. Ou filhos, o que é esse também, eu adoro esse tipo de comentário também, que dizem assim: nossa, gente, meus pais são exatamente assim. Eles namoram, eles viajam, eles tiram fotos juntos, eles se divertem. Eles estão há 30 anos juntos, 40 anos juntos. E eles, nitidamente dá pra perceber que eles amam mais um ao outro do que a gente a nós mesmos que somos os filhos deles. E eu acho isso sensacional. Porque os filhos observam um exemplo de um casal que se ama, assim, de um jeito, né, que transcende qualquer outra coisa, e aí os filhos se colocam nesse lugar, né, até de uma leveza e uma liberdade de que, assim, eu também estou autorizada a encontrar o amor da minha vida e viver esse amor da minha vida, porque eu tive o exemplo disso em casa.
E não viver naquele peso, naquela pressão de que, meu Deus do céu, quem é o amor da minha vida, da vida da minha mãe sou eu. O amor da vida do meu pai sou eu, socorro Deus. Né? De alguma forma eu fico ali querendo suprir a expectativa desses pais, querendo retribuir aquilo que aqueles pais deram pra mim, vinculada de um jeito que muitas vezes pode não ser saudável, né? Então eu tô abrindo aqui para várias possibilidades, mas eu sei que esse vídeo aqui tende a ser polêmico, mas eu tô aqui dando a minha perspectiva, gente. Você não é obrigada a concordar, tá? E tá tudo certo. E assim, é que eu realmente acho que não precisa que a gente carregue essa culpa. Eu acho que não precisa. E eu acho que desde criança eu sempre tive a sensação de que existe um tipo de relacionamento que o casal se ama mais do que ama os filhos. E eu nunca achei que isso fosse uma questão, um problema. E vendo os meus clientes, minhas clientes, né, vindo do canal com essa questão, eu acho curioso, assim, porque há uma certa culpa. Alguns não têm tanta essa culpa, que já entenderam, né, que tá tudo bem, e outros têm. E a gente, amar o gêmeo é amar a gente mesmo também, de certa forma, né? A gente ama a si mesmo, e esse avatarzinho também, que tá dando espaço para essa alma se manifestar. Mas amar aquela outra alma não deixa de ser amar a si mesmo depois. Então eu me amo e amo aquela pessoa porque é a parte mais próxima de mim. Ah, porque o filho nasceu das minhas entranhas. Meu amor, é a outra parte da sua alma, você entendeu? É a outra parte da sua alma, criatura. Não tem nada mais próximo de você do que a outra parte da sua alma, do que o complemento divino. Não existe. Não existe. Né? Então, tirar esse peso e esse medo de falar. Às vezes eu percebo a pessoa fala até mais baixo, né? Para as paredes não ouvirem, assim. Porque, meu Deus, como que essa coisa horrenda pode sair da minha boca, né? E, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que delícia é ver duas pessoas se amando dessa forma, sabe? E isso não é egoísta. Pelo contrário. Esses filhos, eles não vão deixar de ser amados e muito amados e muito amados, porque esses pais se amam mais do que amam a eles. Entendeu? Eles vão continuar sendo muitíssimo amados. Só que aquele amor é um amor diferente, é um amor maior, um amor que, né, não se explica. E que bom que esse tipo de amor existe, né? Eu não julgo, não. Quando eu tô aqui o tempo todo pensando na Rita Lee e no Roberto Carvalho, né? Gente, esses dias eu resolvi voltar a ouvir as entrevistas deles. Cara, puxa vida. Cara, é sensacional ouvir coisas do tipo: a gente encarnaria facilmente no mesmo corpo. Gente, quem que diz isso? Quem que diz isso? Qual é a parte do corpo que você mais gosta no Roberto, Rita? A alma dele é gêmea minha. Sabe assim, o meu namorado, eu sei até o fim da sua vida. Ai, meu namorado, meu lindo, meu gato, meu maravilhoso, meu isso, meu aquilo. Procurem, só bota assim, Rita Lee e Roberto Carvalho. Procure as entrevistas dele. Gente, é gostoso demais assistir. Você faz uma pipoquinha, troca o Netflix por uma entrevista da Rita. Você não vai se arrepender. Volta aqui nesse vídeo e me conta. Rita Lee e Roberto de Carvalho. Marília Gabriela, Jô Soares. As entrevistas que eles já deram pelo mundo. Faz isso. Gostoso. Ver os dois ali, ó. É gosto. E as coisas que eles falam, né? E contando a história deles. E quando eles se separaram de certa forma, né? Que pro Roberto meio que não foi separação. Já a Rita já trata um pouco mais como uma separação, porque ele passou um tempo em outro país estudando espiritualidade, cabala, astrologia, essas coisas. Gente, é demais. É sério, é demais. E estão sempre juntos, e estão sempre, né, um com o outro ali, aquela parceria pro resto da vida. E os filhos foram viver a vida deles, e eles continuaram lá sendo aquele casal que se ama muito e que tá lá os dois grudadinhos o tempo todo. Então, assim, é um pelo outro ali, né? É um pelo outro. E os filhos deixaram de ser amados? Não. Muito amados, muito amados. Mas você vê que quando eles estão ali interagindo, né?
Você vê as entrevistas, vê as filmagens e tudo mais. Gente, é surreal a Rita e o Roberto. É surreal. É surreal. A conexão deles dois é surreal. Então, os filhos estão ali, os filhos estão ali, os filhos participam, os filhos, né? Mas estão eles dois no ambiente, você percebe ali aquela conexão. É impressionante. Muito lindo. Então, sem culpa. Sem culpa. Nem tô aqui, nem coloquei palavras na boca de Rita nem de Roberto, tá? De que em algum momento, porque eu nunca vi eles falando isso sobre os filhos nem nada. Mas tô aqui falando sobre eles dois. Que é sempre a Rita falar, o amor da minha vida. A gente encarnaria facilmente no mesmo corpo. A gente é a mesma pessoa. A gente teve que, inclusive, passar um tempo separado para saber o que era um, o que era o outro. Então, assim, gente, sabe? Assim, vamos liberar, né, do coraçãozinho, essa culpa. Não precisa. Quem sente isso e sente que precisava sentir um alívio aí. Espero que esse vídeo possa ajudar você a entender que não precisa ter essa culpa. E, gente, relacionamento chama gêmea não é um relacionamento qualquer. Não que os outros relacionamentos que a gente tenha sejam qualquer, no sentido dessa palavra qualquer, como se fosse depreciando esses relacionamentos, né? Até porque existem vários relacionamentos, por exemplo, com a alma gêmea, que são maravilhosos. Então, assim, por exemplo, não tô falando dos meus ex-relacionamentos como se eles tivessem sido relacionamentos qualquer. Não, não foi. Não foram, né? Mas é no sentido de que não é um relacionamento kármico, por exemplo, que só tem dependência emocional e tristeza e aquela coisa que os dois se machucam e que. Você entende? Relacionamento, apesar de que, né? Relacionamento dos meus pais teve muito. E tinha uns karmas também. E teve muito perrengue ali nos dois, teve muita briga, muito estresse, muito. Ixi, nossa senhora. Muito espelhamento, mas também por trás e esse amor, né? Que os dois, inegável aqueles dois ali. Mas, quando eu falo não é um relacionamento qualquer, é que não é aquele relacionamento que passa pela sua vida e que acaba com você, que você fica ali naquela dependência emocional e que é puramente kármico e você não consegue. Gente, relacionamento chama gêmea, pode perceber, a maioria de nós nem queria estar na dinâmica de chama gêmea. A maioria de nós já pensou 500 mil vezes, como é que faz? Será que dá pra sair disso? Não, se eu pudesse eu saía. Mas será que não dá para reavaliar esse contrato espiritual? Não, mas assim, será que só tem esse caminho mesmo? Mas será que a maioria de nós já teve algum momento em que questionou milhões de vezes se não dava para sair disso. A pessoa que tá em dependência emocional num relacionamento que eu tô aqui chamando de relacionamento qualquer, né? É aquela pessoa que ela faz qualquer coisa para convencer a si mesma de que ela tem que ficar com aquela pessoa, de que, sabe? De que ela não pode viver sem aquela pessoa e de que, sabe, assim. E um negócio adoecedor, um negócio que não leva para lugar nenhum, um negócio que. Nesse sentido. Então, não é um relacionamento qualquer nesse sentido. Né? Que não é aquele tipo de relacionamento que vem para aprendizado, mas que vem. Você entende o que eu tô falando? Você entende o que eu tô falando? É um negócio sofisticado aqui, o relacionamento chama gêmea. Por quê? Porque você sente coisas que você não sente em outras situações por outras pessoas. É nesse sentido também que eu tô trazendo. É porque eu tô incomodada com essa palavra que eu tô usando no relacionamento qualquer. Eu tô incomodada com essa própria palavra, porque eu não considero os relacionamentos que eu tive um relacionamento qualquer. Eu acho que não pegou bem essa palavra. Mas um relacionamento comum que não é de chama gêmea. São duas coisas completamente diferentes. O que é um relacionamento de chama gêmea e um relacionamento comum que não é de chama gêmea. Vamos colocar assim, comum, né? Não parece diminuir a coisa. Porque no relacionamento comum, além de ter a possibilidade dos kármicos, tem a possibilidade de relacionamentos com almas gêmeas em que o relacionamento foi bom, foi tranquilo, terminou ali pacificamente e tudo mais. Então, foi um relacionamento bonito, cheio de amor e tal, mas que teve um tempo e acabou. Esse relacionamento é um relacionamento que não é um relacionamento de alma gêmea, então não é a mesma coisa, gente. É muito diferente, por mais que tenha muito amor ali, muito amor ali.
Você passa por situações em relacionamento chama gêmea que é um negócio que envolve espiritualidade, envolve situações que você não consegue explicar, envolve todo uma mudança de vida, uma mudança de paradigma, você entra em noite escura da alma, nada faz sentido. Cara, não é um relacionamento comum. E é uma conexão que é muito forte, que não dá pra desfazer e que a partir do momento que você desperta para aquilo ali, já era, porque você começa a perceber como aquilo ali é forte e diferente das outras situações que você viveu, por mais que as outras situações tenham sido lindas, maravilhosas e fantásticas e sensacionais, mas isso aqui é diferente de tudo. Entende? É diferente de tudo. E aí? Como é que, como é que faz, né? Não dá pra comparar. Então, assim, se você sente que está em dinâmica de chama gêmea e você tem filhos, você tem menos motivo ainda pra se culpar. Menos motivo ainda do que se fosse um relacionamento comum, né? Que não é de chama gêmea. Que eu ainda acho que não precisaria se culpar também, porque eu acho a coisa mais linda do mundo quando eu vejo lá nos comentários os filhos falando dos pais que, nossa, eles vivem falando que eles se amam mais que amam a gente. Eu acho mara. Gente, os filhos se divertem falando isso. Você dá liberdade para esse filho também encontrar o seu amor e né, acreditar que aquilo ali dá certo. Tô me repetindo já. Ficou longo o vídeo. Tem muitas coisas pra gente conversar ainda, gente. Tem um vídeo que eu tô doida pra gravar que chama gêmea, relacionamento de casal. Sim. Faz tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo. E aí, depois que eu ouvi também esses últimos vídeos desse canal que eu falei pra vocês, o 140, Missão 144K, eu cito o nome dos canais aqui, gente. Eu espero que isso não seja um problema, mas eu só cito o nome quando eu tô falando alguma coisa que eu acho legal fazer referência, porque tem alguma coisa que eu gostei, né? Então, para incentivar, né, que vocês possam ir lá e sentir a própria percepção de vocês. Mas esqueci o que eu tava falando. Mas, enfim. E já ouvi várias coisas lá que eu achei super legais. E acho que dá pra gente ir expandindo, né, as percepções. Ia falar alguma coisa, mas eu acho que eu esqueci. Mas eu provavelmente já ia me repetir também, de repente, alguma coisa. Então, tá na hora, né, de terminar esse vídeo. Ai, gente, eu esqueci de ler depoimentos pra vocês. Já tem vários aqui, a coisa mais linda. Mas eu fico achando que quando eu deixo pro final, vocês vão acabar saindo e não vão ouvir a parte do depoimento. Mas eu esqueço e a minha internet tá lenta aqui. Pois se preparem, porque aí, ó, quando for no próximo, eu vou dar uma pausa pra quem ficar até o final aqui, ouvir o depoimento. Peraí. Vai ser uma pena se você não ficar até o final pra ler esse depoimento, ó. Então, fica aí. Oi, Débora, vim aqui relatar a você o quanto foi maravilhoso ter te encontrado. Estava me sentindo completamente perdida, sem rumo, no meio de tantas informações de várias pessoas que praticamente não estavam fazendo sentido pra mim. Só estavam me deixando mais e mais confusa. Por obra do acaso, que sabemos que não é caso coisa nenhuma, encontrei você em um vídeo. Tudo que você falava fazia sentido, fazia tanto sentido que maratonei vários até chegar naquele que tomei a decisão e te chamei no WhatsApp. Ali eu tive certeza que você iria me ajudar no meu processo e foi certeiro. Tô escrevendo com lágrimas nos olhos, gente, ela é um amor. Essa pessoa, meu Deus, tantos presentes que eu recebo, vocês vindo do canal. Meu Deus, muito obrigada. Aqui, ó. Tô escrevendo com lágrimas nos olhos, me lembrando do peso enorme que estava nas minhas costas. Foram 4 sessões profundas. Trabalhamos questões sérias e me fez refletir sobre várias coisas que eu estava resistindo em olhar. Sei o quanto ainda tenho para limpar e curar, mas por hora, graças a você, graças à espiritualidade, graças a tudo que tem nos unido aqui, né, gente? Eu sou só um canal. Tenho me sentido mais confiante, firme e com uma clareza que não estava tendo a respeito dos acontecimentos. Sinto como se tivesse caído uns véus dos meus olhos. Ainda faltam para tirar e logo retornarei o processo com você. Como eu disse,
Vou até o fim para me curar. Grata por você ser uma pessoa maravilhosa e abençoada. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa noite. Ai, gente, recebi domingo, 22h34, esse depoimento aqui, já para começar a semana. Linda! Gente, aí tem outros depoimentos, só que tem uns outros aqui que eu quero ler quando eu estiver fazendo essa, essa aula que eu tô falando pra vocês, que vai ficar longa. Com certeza que eu quero dar um monte de exemplos aqui pra ver quem que se reconhece em posturas que não são legais e que não te ajudam na dinâmica de chama gêmea. Eu quero ler os outros, mas esse aqui é tão lindo, né, gente? É tão lindo! As pessoas que fazem sessão e outra, sessão espelho mágico tá chamando, hein? A gente foi ver o balanço aí do mês passado e 7 pessoas fizeram a sessão de espelho mágico. Gente, a sessão chamou. E já tem gente aqui fazendo também, que já vai marcar a sessão de espelho mágico, que já disse assim, hoje é dia 2, que hoje falou que ia marcar a sessão de espelho mágico em breve. Eu achei impressionante, assim, isso, porque essa sessão, como eu já comentei aqui, né, ela chama mesmo. Tem as possibilidades das sessões aqui e o espelho mágico tem aqui informações no meu site, tem eu explicando, tem valores, tem depoimentos em vídeo, escritos, tem muita coisa. Mas ela chama, impressionante. A pessoa lembra, a pessoa sonha. Gente, eu acho impressionante isso, sério mesmo. E eu dou as possibilidades, né, da pessoa fazer o pacote, que até o valor do pacote é até mais acessível do que uma única sessão de espelho mágico, mas sessão de espelho mágico tem chamado, viu? E tem sido lindo. Que lindo. Atendi uma outra pessoa com espelho mágico. Que coisa incrível. Como é incrível saber das histórias. E a gente teve umas percepções, assim, de alma em relação à família e em relação às situações que aconteceram que não faziam muito sentido e que a pessoa teve que buscar, criar respostas na cabeça dela para que aquilo fizesse sentido, mas meio que não fazia, e na sessão vieram respostas que deram todo sentido a várias coisas que tinham acontecido na vida dela. E eu achei aquilo muito lindo. Eu sei que eu falei de uma forma muito vaga, mas é porque eu não quis entrar em detalhes aqui. Mas que lindo, gente, sou suspeita pra falar, tenho amado muito fazer esse trabalho com vocês e assim, as pessoas que vêm desse canal, gente, puxa vida, Deus escolhe a dedo, assim, sabe? Eu acho impressionante. Muito, 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 muito grata pela confiança de vocês, por vocês estarem aqui comigo, por quem já fez uma sessão, várias sessões, vários pacotes de sessões. Eu sou muito grata em conhecer vocês e de receber mensagens como essa. Isso aqui pra mim faz muita, muita, muita diferença, gente. Muita diferença. Às vezes vocês mandam essas mensagens por áudios, né? Hoje eu recebi de outra pessoa por áudio. Eu gosto dos escritos quando eu posso ler aqui, né? Quando tem uma coisa muito pessoal. Mas, de qualquer forma, eu sou grata só por estar, de alguma forma, contribuindo com o processo de vocês. Então, beijo e até o próximo vídeo.